Muito bom revê-los. Para nós, obviamente, é motivo de grande alegria ter você e sua família mais uma vez aqui conosco nesse início de noite. E você que nos visita pela primeira vez, nós nos sentimos imensamente honrados aqui com a sua presença e da sua família entre nós. Sejam bem-vindos. E esperamos que você retorne mais vezes. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você e sua família, juntos, possamos, semana após semana, ter uma experiência real e única com Deus. Hoje nós estamos chegando à metade da atual série de mensagens intitulada 2012. Nela nós estamos juntos analisando aspectos relacionados com as profecias que apontam para o iminente final da história humana como hoje nós a conhecemos. Como eu já mencionei nas semanas passadas, e aproveitando o tema da descrição hollywoodiana do final do mundo, nós colocamos diante de nós o desafio de analisar aquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre esse importante assunto. O que afinal nos reserva o futuro? Se o fim do mundo realmente irá acontecer, como é que eu posso saber quando? Como eu posso saber como será? Na primeira semana dessa série nós abordamos o tema central do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que apresenta a grande esperança, e juntos nós vimos a grande esperança da humanidade, a promessa de Jesus Cristo de retornar a esse mundo. Na semana passada nós juntos estudamos os sinais que apontam para o iminente retorno de Cristo ao nosso planeta. E juntos nós comparamos, vocês que aqui estiveram se lembram, as profecias bíblicas com o mundo ao nosso redor. Em outras palavras, vimos quando Jesus Cristo cumprirá sua promessa. Mas antes de prosseguir na mensagem de hoje, nós estaremos falando sobre como será o fim. E eu quero falar um pouquinho a respeito de uma palavra que ocorre apenas uma vez em toda a Bíblia. E muitos, quando a ouvem, parece que sentem um frio na barriga. A palavra é Armagedon. Será que vocês sabem o que ela significa? E da mesma forma como nós vimos nas semanas passadas, Hollywood também utilizou esse termo apocalíptico, que acontece apenas no livro do Apocalipse, em uma de suas produções. Em 1998, um pouco mais de uma década atrás, foi lançado o filme Armagedon. Quem sabe muitos de vocês tiveram a oportunidade de assisti-lo. Aqueles que não viram, vou contar para vocês a história rápida. Após uma fantástica chuva de pequenos meteoros que vieram ao nosso planeta, um astrônomo ele descobre que um asteroide do tamanho, no filme, do estado do Texas, se dirige ao nosso planeta. E esse asteroide ele se aproxima da Terra a uma velocidade de 35 mil quilômetros por hora, e que se o choque, se ele se concretizasse, toda forma de vida no nosso planeta deixaria de existir. Nossa Terra seria totalmente destruída. E para salvar nosso planeta, os cientistas ali da NASA, eles chegam a uma brilhante ideia. Uma ideia incrível. Eles enviaram uma equipe que pudesse ir até o asteroide, chegar lá no asteroide, fazer um buraco nele, um furo, descer pelo furo, uma bomba atômica, e fazer com que o asteroide fosse ali, quem sabe, destruído, partido na metade. E a ideia é que ele se tornasse em dois pedaços e a Terra ficasse no meio e os dois pedaços passassem pelo lado. E para isso eles chamam um homem chamado Harry, que é chefe de uma plataforma de petróleo, para liderar aquela perigosa missão. E isso exigia, obviamente, que ele levasse uma equipe com ele. Só que a equipe que ele monta não é uma equipe de astronautas convencionais, mas pessoas ali com um comportamento, na realidade, pouco convencional para os padrões que a NASA precisava. E ele leva ali com ele pessoas com problemas, um ladrão, um viciado em jogo. Esse foi o time que Harry conseguiu. E o detalhe é que o treinamento de astronautas, que leva anos para ser realizado, com aquele grupo durou apenas 12 dias. Eles treinaram 12 dias e lá foram eles, para salvar o nosso planeta. Foram em 2 naves espaciais, que foram enviadas em direção ali ao asteroide. O nome das 2 naves, interessante, uma chama Liberdade e outra Independência. E obviamente, após muito drama, suspense, até um romancezinho no filme, o herói do filme
consegue finalmente detonar a bomba, à custa da sua própria vida, obviamente. O asteroide se divide em dois, cada pedaço vai para um lado e a Terra fica salva da catástrofe. E a filha dele fica com o mocinho do filme. Hollywood, né? O que mais você queria? Na verdade, queridos, essa é a versão que foi apresentada exatamente com essa palavra, o Armagedon. Só que de acordo com a Bíblia, essa versão de Hollywood está longe de ser aquilo que realmente acontecerá. A palavra Armagedon é a mistura de duas palavras, na realidade de um termo hebraico com um termo grego, que significa monte de Megido, que é interpretado por alguns especialistas como uma alusão ao encontro de Elias com os sacerdotes de Baal na região do Monte Carmelo. O que isso tudo indica? Significa a luta entre o bem e o mal. E na realidade esse momento, queridos, acontece exatamente no momento em que há essa batalha entre o bem e o mal. O momento que tem o seu clímax com o retorno de Jesus Cristo. Mas como será de fato a volta de Jesus? O que exatamente envolve a segunda vinda de Cristo? O que acontecerá, queridos, como resultado do cumprimento da promessa de Jesus? Infelizmente a Bíblia, de uma maneira muito clara e direta, não nos deixa no escuro. Deus não nos deixa no escuro diante de um tema tão importante. No Novo Testamento, Paulo, ele nos ajuda a compreender o que acontecerá, dizendo o seguinte, acompanhe a leitura comigo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Nós vamos voltar a esse texto em alguns minutos. Mas aqui é importante ressaltar, queridos, que aqui é Deus que está falando através do seu mensageiro. Portanto, não é uma especulação. Não é simplesmente algo místico que vai acontecer no futuro. Diz a palavra de Deus que homens mortais serão transformados. Seremos cobertos, segundo a palavra de Deus, pela imortalidade num piscar de olhos. Deus nos restaurará como nós éramos no início, imortais. Deus nos restaurará de tal forma que não teremos mais a decadência, a separação que o pecado, o afastamento causou a nós como raça humana. Mas quando isso acontecerá? O texto que acabamos de ler é muito claro nesse sentido. Diz especificamente ao ressoar da última trombeta. E queridos, aqui em sua primeira carta, a igreja cristã de Tessalônica, Paulo, ele adiciona dizendo que Jesus descerá dos céus após o ressoar da trombeta de Deus. Os mortos que descansaram crendo em Cristo levantarão de sua sepultura. Portanto, se estivermos prontos para aquele grande dia, nós teremos, queridos, a extraordinária oportunidade de iniciar a eternidade ao lado de Cristo, que começará no momento da sua segunda vinda a esse mundo. Para aqueles que colocaram e aqueles que colocam sua fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, terão a oportunidade de iniciar uma nova era ao lado do seu Mestre. Mas especificamente, como será a volta de Jesus? A grande esperança do Novo Testamento, queridos, é específica. A Bíblia nos dá aspectos diretos sobre esse importante assunto. Como será o retorno de Jesus? Você conhece cada um dos detalhes? Ouçam com atenção. Primeiro aspecto, que a vinda de Cristo será, queridos, um evento pessoal. A grande e bendita esperança centra-se em uma pessoa. A segunda vinda de Cristo não é algo parecido com aquilo que Hollywood tenta apresentar nos seus filmes. Não, bem diferente. Cristo virá de maneira pessoal. Cristo virá de maneira real. No entanto, a Bíblia nos fala de um inimigo que tentará sabotar o plano de Deus. E falando sobre esse perigo aos seus discípulos, o próprio Jesus Cristo afirmou o seguinte: dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los,
Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Queridos, pessoas carismáticas surgirão nos últimos dias dizendo ser Cristo. E os seus atos de poder, de milagres, seduzirão a muitos. Eles atrairão muitos seguidores. Muitos, quem sabe, se aproximarão de você dizendo: você não vai acreditar. Acabei de ver Jesus face a face, ele é maravilhoso. Liga a TV, Cristo voltou. Você precisa falar comigo? Vem, vê. Mas, queridos, qual a advertência do texto que nós acabamos de ler? Cristo diz: não se apressem em segui-los. Muitos já surgiram, outros surgirão. Já mencionei alguns de vocês: Jim Jones, David Koresh, Marshall Applewhite. Aqui no Brasil temos o Henri Cristo, né? Pessoas que se dizem ser Jesus, falsos cristos, que infelizmente enganaram, enganam e enganarão a muitas pessoas. Queridos, o verdadeiro Jesus não aparecerá do nada. Ele virá de maneira real. Ele virá de maneira pessoal. Alguns anos atrás, uma família na cidade de Toronto percebeu que lá no quintal da casa deles, lá no fundo, eles tinham uma churrasqueira daquelas portáteis. Havia desaparecido a churrasqueira. Se preocuparam com aquilo, procuraram, não acharam. De repente a churrasqueira apareceu alguns dias depois, com um bilhete em cima, dizendo: desculpe, nós pegamos a sua churrasqueira emprestada, desculpe o inconveniente, mas como forma de gratidão aqui tem presente para você. E lá no bilhetinho colocado lá tinha passagem aérea para a família inteira, para eles viajarem. E eles com alegria ficaram felizes com aquilo, pegaram os bilhetes e viajaram. Quando voltaram, a casa deles tinha sido totalmente roubada. Queridos, em algum momento o inimigo das nossas almas, ele vai fazer a mesma coisa, nos oferecer algo atrativo, com o objetivo de roubar a nossa vida espiritual como um todo. Lá está Jesus fazendo milagres. Não deem atenção. Não deem ouvidos, queridos, para esse impostor. Mas como é que nós podemos distinguir o verdadeiro Cristo dos falsos cristos que se apresentam no final da história humana? Simples. E aqui vai uma segunda característica da volta de Jesus. A primeira delas é que é um retorno pessoal. Cristo, Ele próprio. A segunda é que a vinda de Jesus Cristo será um evento visível. Quando Jesus Cristo subiu ali aos céus, após a sua ressurreição, diz a palavra de Deus no livro de Atos que 2 anjos se aproximaram e disseram o seguinte aos discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Portanto, queridos, de acordo com essa afirmação, Jesus descerá dos céus em um evento visível, assim como foi a sua ascensão. Um momento tangível, um momento específico. Mas quantos verão? No livro do Apocalipse, nós encontramos a seguinte declaração: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O apóstolo Pedro adiciona mais detalhes para esse momento, dizendo: os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. E Paulo traz outra informação ainda sobre a glória daquele momento. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, e com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. E o próprio Cristo descreve o momento de sua volta da seguinte forma, ouçam com atenção: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória.
E queridos, uma coisa é certa: o falso nunca é igual ao verdadeiro. Vez ou outra nós vemos notícias aí de pessoas que tentam passar notas falsas. Mas quando se pega uma nota falsa, coloca-se do lado da verdadeira, os especialistas sempre identificam onde está o problema. As pessoas podem falsificar milagres. As pessoas podem dizer que são Cristo, mas ninguém poderá fazer o que acontecerá naquele dia. E queridos, não haverá como imitar. Será real, será visível, todos verão. Quando os céus que estão sobre a nossa cabeça, pudéssemos usar uma palavra aqui, explodir diante de nós, milhares de anjos levantando suas vozes, e a glória do Senhor Jesus ser manifestada, ninguém terá dúvidas sobre aquele momento. Queridos, Deus intencionalmente nos deixou detalhes claros sobre o seu plano para o tempo do fim. E o seu plano não é um evento secreto, não é um evento místico, não é um evento impessoal, não. Será algo que acontecerá somente de uma forma que todos verão, que todos terão a sensação, a experiência daquele momento. Não é algo que acontecerá apenas para uma outra pessoa. Não é algo que acontecerá de uma maneira invisível para outras. Mas infelizmente algumas pessoas, através de interpretações errôneas sobre a Bíblia, creem naquilo que hoje é conhecido como o arrebatamento secreto, onde indivíduos eles desaparecerão em direção ao céu, enquanto outros continuarão com a sua vida de forma normal. Percebam como Cristo descreve o seu retorno. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E ele continua dizendo: mas considera isso: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pesados, todas as declarações que nós encontramos na Bíblia sobre a volta de Cristo como um ladrão, elas não enfatizam uma aparição secreta. Ouçam bem isso. Toda declaração bíblica que enfatiza a volta de Cristo como um ladrão, a ênfase não é em algo secreto, mas sim como uma aparição surpresa. Jesus não virá secretamente somente para alguns escolhidos. Ele virá sim de maneira repentina, quando milhões não estarão esperando o seu retorno. Ele virá como uma grande surpresa para a grande maioria. Virá como um ladrão que nunca esperamos. Alguns anos atrás, nós estávamos com a minha família, eu não era casado ainda, estávamos de férias, na realidade, um bom tempo atrás. Nós estávamos de férias na cidade de São Luís do Maranhão. Estávamos no restaurante jantando, de repente chegou um garçom, procurando ali pelo meu pai, no restaurante, e disse para ele: Sr. Sebastião, tem uma ligação para o senhor de São Paulo. Meu pai foi até o local do telefone, atendeu, e voltou mudinho para a mesa. Ele me perguntou: o que foi, querido? Ele disse assim: acabaram de roubar a nossa casa. Não roubaram, fizeram a mudança da nossa casa. Um caminhão parou, os vizinhos não perceberam o que estava acontecendo e fizeram a mudança da nossa casa. E aqueles que já passaram pela triste experiência de ser roubados sabem do que eu estou falando. Nós nunca esperamos pelo ladrão. Nunca. Sempre nos pega de surpresa. E essa teoria do arrebatamento secreto, queridos, se baseia em textos que falam sobre a volta de Jesus como um ladrão durante a noite. E o principal texto é esse: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, ouçam: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se meu pai soubesse, com certeza tinha colocado vigia na casa. Nunca esperamos o ladrão.
E o que Jesus tinha em mente aqui, queridos, era nos alertar sobre a importância de estarmos prontos para um evento não esperado. Alguns podem até ver nessa descrição de Jesus Cristo um evento secreto, até mesmo invisível. Mas nunca podemos esquecer que todos os textos que falam da volta de Jesus como ladrão de noite, estão lado a lado com textos que apresentam a sua vinda em glória e majestade. Portanto, todos vêm. Pedro menciona os dois aspectos da seguinte forma: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Obviamente, Cristo virá como ladrão, pois a sua segunda vinda, queridos, será uma grande surpresa para aqueles que não estarão preparados. Muitos serão pegos de surpresa. Só que isso não significa que será um evento místico, um evento invisível, ou um evento apenas para alguns. Portanto, não se esqueçam, a volta de Cristo será um evento pessoal, será um evento visível, e será também um evento audível. Uma outra característica da segunda vinda de Cristo é que, além de ser literal, visível, também todos ouvirão. Ouçam mais uma vez a descrição do apóstolo Paulo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a voz de um anjo será ouvida, o som da trombeta de Deus será ecoado. E além disso, Paulo afirma: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se imaginaram como será o som no momento da volta de Jesus? Toda a comoção que acompanhará Cristo vindo nas nuvens dos céus. Diz a Bíblia, com poder e grande glória. Que sem dúvida alguma, algo absolutamente extraordinário ocorrerá. E Deus planejou esse momento para que seja um evento espetacular. A segunda vinda de Cristo, que lhes atrairá a atenção de todo o ser humano que estiver vivo nesse planeta. Será uma tremenda surpresa para muitos, mas não será algo místico, não será algo secreto, e muito menos algo silencioso. Prezados, quando nós olhamos para a segunda vinda de Jesus Cristo, perceberemos que será o início de um período irreversível na história humana. E Deus estabelecerá, queridos, uma nova ordem, quando os seguidores fiéis de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, serão cobertos com imortalidade. Esse será o momento em que a morte, a nossa maior e final inimiga, será totalmente conquistada. Mas como mencionei na mensagem da semana passada, nós não teremos como compensar o tempo perdido no exato momento que Jesus estiver descendo. Nós não teremos como tomar a nossa decisão no momento em que você vê simplesmente Cristo vindo dos céus. Naquele momento não haverá, queridos, uma segunda chance. Quem sabe no mês que vem? Talvez no outro ano. Não. A volta de Cristo, queridos, acontecerá ao mesmo tempo para todas as pessoas. Quando Jesus descer, nosso futuro eterno já estará determinado. Nosso destino já estará selado para sempre. Razão pela qual nós devemos, queridos, individualmente, estar sempre em sintonia com a vontade de Deus. Pois nós não podemos simplesmente dar atenção à nossa intuição, apenas ao nosso gosto pessoal, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. Nós precisamos, prezados, olhar com atenção e estudar diligentemente aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, sobre aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Deus nos dá sinais
E muitas vezes sinais são ignorados. Durante essa semana, nós estamos preparando a mensagem, eu tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no período anterior a 11 de setembro de 2001. A quantidade de sinais que algumas pessoas receberam, sinais que a nação americana e o governo americano recebeu a respeito do que poderia acontecer. E cada um desses sinais passaram sem que ação direta e imediata fosse tomada. Memorandos foram escritos por diversas pessoas dizendo que, com certeza, aconteceria um momento em que aviões seriam usados como arma. Alguns dos homens que se infiltraram na nação americana, aprendendo a pilotar aviões de maneira livre. Os sinais de que algo aconteceria. Por anos os sinais foram sendo dados, mas nada de concreto foi feito. O resultado? A dor e o sofrimento incalculáveis que aconteceu naquela data. Que nós não podemos deixar que os sinais que Deus claramente nos apresenta em sua palavra possam simplesmente passar desapercebidos. Mas infelizmente, assim como aconteceu com a nação americana, assim também será com a volta de Jesus Cristo. Nós temos todos os sinais e orientações para que o retorno de Cristo não nos pegue de surpresa, como um ladrão de noite. E aqui, querido amigo, querida amiga, estão os eventos específicos que nós podemos esperar. E eu quero concluir a mensagem dessa noite passando com vocês alguns eventos específicos que nós podemos esperar numa sequência bem próxima uma da outra, no momento da volta de Jesus Cristo. Eventos que acontecerão no retorno de Jesus. O primeiro deles, abalos sísmicos. Ouça com atenção que João viu como revelação divina na ilha de Patmos. E ele diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Mais adiante João adiciona: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Portanto, haverão acontecimentos sísmicos inimagináveis. Diz a Bíblia que montanhas e ilhas serão levadas de um lado para o outro, e um grande terremoto sacudirá todo mundo. Além disso, queridos, no momento da volta de Jesus Cristo, no exato momento em que Ele começa a descer essa terra, os justos mortos ressuscitarão. E Paulo afirma: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Da mesma forma, João prediz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Portanto, queridos, todos aqueles que dormem em suas sepulturas, pessoas que descansaram crendo em Cristo, ouvirão a voz de Jesus, chamando-os para o início de uma vida eterna ao seu lado. E além disso, os justos vivos, diz a palavra de Deus, serão arrebatados. Ouçam com atenção. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, os justos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, diz a palavra de Deus, serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram e encontrarão Jesus Cristo nos ares, no exato momento que Ele está cruzando o céu como um relâmpago, de uma ponta a outra, com poder e grande glória. E é nesse momento, queridos, que a imortalidade será concedida. É nesse momento que a palavra de Deus afirma: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E aqui tanto os justos que ressuscitaram, quanto os que foram trasladados sem nunca passar pela experiência da morte, recebem finalmente o dom da imortalidade, concedido a eles por Deus.
Mas o que acontece com os ímpios que estiverem vivos? Aqueles que decidiram não seguir a vontade de Deus. Diz a palavra que serão destruídos. Aqueles que deliberadamente e persistentemente rejeitaram o convite de misericórdia de Deus serão destruídos. Diz a Bíblia, os restantes foram mortos. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A glória de Cristo, querido, será motivo de alegria sem fim para os salvos. Mas a volta de Cristo será como um fogo consumidor para aqueles que o rejeitaram. E além disso, todos os justos nesse momento recebem a Cristo. Ao subir aos céus, os fiéis seguidores de Jesus ecoam a sua felicidade através das palavras de uma antiga profecia de Isaías, que diz o seguinte: naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E finalmente, todos os justos habitarão com Cristo. É nesse momento, queridos, que os salvos iniciam uma maravilhosa jornada com Jesus até o lar celestial. E eles com certeza se lembrarão das palavras de Jesus, quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem sabe ali num pequeno cemitério, numa cidade do interior, de repente a terra se abre. As flores que foram colocadas poucas horas antes por aquela mãe enlutada caem de lado e não ficam mais sobre a sepultura. Porque dentro dessa sepultura estava um caixão onde descansava um bebê. E esse caixão, um pequeno caixão, se abre. E instantaneamente um anjo vem dos céus e toma aquele bebê, aquela criança. E com a mesma velocidade que ele vem, ele o leva para sua mãe. A última vez que ela viu o seu querido filho foi ali sofrendo no hospital, na luta contra aquela doença terminal e sem cura. Mas agora lá está ela, feliz, com seu filho em seus braços, curada. Agora, para todo sempre. Nada mais importa, porque Jesus está descendo no céu. E esse que desce é aquele que essa jovem aceitou como Senhor e Salvador na sua vida. E mesmo nos momentos de altos e baixos da sua existência, ela decidiu nunca estar longe dele. E ele tornou-se a razão da sua vida. Ele tornou-se a razão da sua existência, antes daquele terrível acidente. Mas agora, nada mais importa. Ela tem a eternidade ali diante de si, ao lado do seu Salvador. Queridos, nos minutos finais da história do nosso planeta, esse mundo testemunhará um número sem fim de ressurreições. E por todos os lados você ouvirá a alegria do reencontro daqueles que por tanto tempo viveram separados daqueles a quem amam. Mas naquele momento, nada mais importa. Ter uma vida eterna juntos. Só que algo extraordinário começa a acontecer. Os fiéis seguidores de Jesus Cristo percebem que seus pés já não estão mais encostando no chão. Começam a subir para o encontro nas nuvens com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que prometeu e cumprirá a sua promessa de vir a essa terra. Esses serão, queridos, os últimos momentos da história humana como hoje nós a conhecemos. Mas aqui, queridos, nos resta uma pergunta. Uma única pergunta. Aonde eu estarei naquele momento?
qual será a sua experiência naquele exato momento. E só há duas possibilidades. Será um momento de terror inimaginável, ou será um momento de alegria sem fim. E quem sabe hoje você aqui sente total indiferença para Deus. E ao você ouvir a descrição que você ouviu nesses minutos que se passaram, quem sabe você imagina que tudo isso não passa de uma fábula. Você quem sabe pensa que ter ou não ter fé não faz diferença alguma na sua vida. Mas um dia, querido amigo, muito em breve, ter ou não ter fé fará toda a diferença na sua vida. Um dia, muito em breve, a semana, querido, será dividida em 2 grupos. E a palavra de Deus como um todo sempre aponta para 2 grupos nos momentos finais antes do retorno de Jesus Cristo. Um grupo experimentará a segunda vinda de Cristo como uma horrível surpresa. E a descrição bíblica é essa. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Já o outro grupo experimentará, queridos, algo maravilhoso. A liberdade plena. A alegria da presença de Deus. O cumprimento das promessas que sempre nortearam a sua vida. E eles finalmente cantarão juntos: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E aqui, meu querido, eu quero fazer um convite especial a você. E esse é um momento importante. Não deixe para encontrar-se com Jesus apenas naquele dia. Pode ser tarde demais. Faça a sua decisão. Se possível hoje e agora. Aceite o convite de Cristo. Pense na volta de Jesus como o maior momento de alegria que você terá na sua existência. Naquele momento, queridos, nada mais importa. E não importa o que você está passando hoje, porque há esperança. Não importa se a única coisa que você vê é escuridão, angústia, dor, dúvidas. Não desista, há esperança. Não importa se o resultado do exame veio de uma forma que você nunca esperava. Não importa se você não suporta mais a sua vida, há esperança. E essa esperança é centrada em uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Queridos, há esperança. Há esperança. E se em teu coração você sente isso nesse momento, que você possa unir-se a mim e minhas palavras. E diga isso a Cristo. Não saia daqui hoje sem ter a convicção de que em seu coração Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Pai eterno, o Senhor não é simples viver nessa terra, Pai. Senhor, quantos momentos de dificuldade, dúvidas, incertezas nós passamos. Mas, bom Deus, nós te agradecemos esse momento, porque mesmo em meio à dor, ao sofrimento,
as dificuldades da vida, há esperança. Há esperança a cada um de nós, se tomarmos a decisão de abrir nossa mente, nosso coração, à Tua presença, e tomarmos a decisão, Senhor, de viver de acordo com aquilo que Tu desejas a nós. Pai eterno, durante essa série temos visto aspectos proféticos sobre o final da história humana. Vimos que Tua palavra é centrada no retorno de Jesus Cristo a essa terra, grande e bendita esperança que podemos ter como cristãos e Teus filhos. Vimos os sinais, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, as comoções sociais, a maldade do coração humano, as catástrofes que estão acontecendo no mundo natural. E hoje vimos como será a vinda de Jesus Cristo. E, querido Deus, queremos estar preparados para aquele momento. E ficou muito claro a nós, Senhor, nesses momentos que passamos juntos, que para estarmos prontos para aquela ocasião, a nossa decisão não pode ser deixada para depois. A nossa decisão precisa ser feita hoje e a cada dia. Querido Pai, queremos estar prontos para a volta de Jesus Cristo. E, Senhor, de uma maneira toda especial, oro por cada pessoa que aqui se encontra. Tu conheces a cada uma delas pelo nome. Tu conheces a cada uma delas suas dificuldades e seus problemas em cada detalhe. Tu sabes, Senhor, o que é necessário para que tome uma decisão plena e total por Ti. E oro, meu Deus, que Tu possas de uma maneira especial tomá-las em Tuas mãos, para que naquele momento glorioso cada uma dessas pessoas possa, Senhor, estar pronta para recebê-la. Oro também pelas pessoas que estão assistindo nesse momento a programação, aqueles que ouvirão no futuro, que também tomem a decisão, Senhor, no momento mais adequado e oportuno, que é esse momento que agora temos, para que possamos caminhar ao Teu lado. Oh Deus, queremos iniciar essa semana contigo, queremos aprender mais do Teu amor, queremos viver mais e mais de acordo com aquilo que Tu desejas na nossa vida, e que possamos, Pai, viver essa experiência contigo constantemente. Despede-nos em Tua paz, despede-nos, Pai, em Tua presença, e que possamos compreender, Senhor, que nada é mais importante. Nada é mais importante do que viver contigo. E, bom Deus, nós queremos viver contigo. E só Te lhe suplicamos em nome, pelo amor de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor.